Essa aqui é mais uma conversa sobre a série Notícias Populares, que a gente está realizando sempre antes dos episódios. E é um material que a gente está deixando para aprofundar um pouco nos bastidores, também material de pesquisa para quem gostar da série, para quem se interessar por alguma função ou trabalho específico dentro da série também. Hoje eu vou receber aqui a Gabriela Domingues, que é responsável pela maquiagem e caracterização da série, o Ivan Mello, que é o produtor executivo da série, e o Dácio Pinheiro, que é o montador. Né? Como eu estava brincando aqui com ele, são três funções que raramente se cruzam no espaço físico de um set de filmagem, né? A não ser quando dê muito ruim, e aí o produtor aparece, mas que a gente vai tentar aqui conectar dentro de uma conversa, porque no fundo somos todos parte de uma equipe só, de um processo só, e entender como que cada um dentro do seu universo vai construindo ali esse caminho da série. É, a primeira coisa que eu acho que é importante falar é que o Notícias Populares ele foi financiado pelo Fundo Setorial do Audiovisual, então ela é uma série com financiamento público. Então isso aqui também é parte um pouco também dessa contrapartida, a gente, né, a gente vai lá, pega os impostos, tudo mais, pega o dinheiro público para poder fazer um projeto audiovisual, e é importante que a gente faça ações formativas, mesmo que não sejam por contrato, mas que a gente tenha essa preocupação de levar didaticamente o que que é feito, por que que é feito e como é feito. Então, isso aqui não oficialmente também é um desejo nosso, né, de fazer bom uso de recursos públicos e tudo mais. E aí eu começo um pouco com uma pergunta, começar para o Ivan Melo, que é o produtor, e pedir para ele contar um pouco o que que é a realização de uma série com financiamento público, qual a diferença dela para financiamento privado, para um público leigo entender qual que é a diferença, por exemplo, de estrutura ou mesmo de caminhos de realização entre uma série como Notícias Populares e uma série que você assiste no streaming como a Netflix ou a Amazon Prime Video, que são privados, né? Contar um pouquinho essa diferença para quem não conhece bem, Ivan. Boa tarde, tudo bom? Marcelo, obrigado por chamar a gente. Gabi, Dácio, queridos, beijo, saudade. Bem, o Dácio, eu estava falando com ele até agora há pouco, né, É Dácio? Ainda verdade. há poucos meses, poucos dias, né, a gente ainda estava trabalhando. É uma loucura como vai longe o trabalho de audiovisual, né? Enfim, acho que a grande diferença, Marcela, é financiamento, é a quantidade de dinheiro mesmo que se tem, né? O fundo setorial tem um limite de investimento, esse limite hoje era até a época do que a gente fez, o Notícias era de R$ 4 milhões, e para você ter uma ideia, acho que assim, a maioria das séries é, desses grandes streamers que você fala, custam aproximadamente R$ 4 milhões cada episódio. Nosso foi para 7 episódios. Então, eu acho que aí já começa a ter uma grande diferença de o que é uma coisa e outra. Acho também que tem essa coisa de, por isso, elas serem muito mais criativas, no sentido de ter uma, quase sempre uma equipe muito mais ativa, menos presa a padrões daquele canal. A gente não estava, a gente, apesar da série estar sendo feita para o Canal Brasil, tinha uma liberdade artística do Marcelo, dos criadores, da Gabi, né, que enfim, que em alguns, principalmente nesses grandes streams, você não vai ter. De marcas que você pode colocar, de pessoas que você pode mostrar, enfim, acho que é tudo mais livre. Então, agradeço demais ao Fundo Setorial por existir e deixar que séries como essa existam, né? Apesar de achar que é muito pouca grana para fazer uma série com 7 episódios. Não dá para dizer que não é muito pouco dinheiro, mas acho que é isso, assim, quem assistiu o NP vai ver que é uma série muito livre do ponto de vista de pensamento, do ponto de vista de realização artística, seja do Marcelo como diretor, seja dos atores, seja da Gabi, de outros artistas como a Andrea, a Maíra. Acho que teve muita liberdade artística, né, Marcelo? Acho que isso é para mim, muito, muito importante e diferencia demais uma série de outra. Acho que tem uma outra diferença que talvez você possa comentar, é o processo pelo qual séries são aprovadas nos streamings e no ambiente privado, e séries são aprovadas dentro de um esquema como fundo setorial. Existe uma diferença, né?
Existe. Lá, num streaming, por exemplo, eles vão naquilo que. Eles têm sempre duas tentativas. Uma que é criar algo novo, né? Se você for conversar com diretores pessoas que selecionam projetos, sempre que eles te respondem sim ou não, eles respondem coisas do tipo: isso aqui não nos interessa nesse momento, isso aqui não tem a ver com o que a plataforma está pegando agora, isso aqui já foi feito. Pense na juventude, queremos séries para jovens, queremos séries policiais, queremos séries de. Então eles têm ali uma encomenda, quase que uma encomenda, e as pessoas enchem eles de novas propostas, e eles vão escolher ali, mas quase sempre vão fazer dentro do perfil deles. O nosso não, o nosso projeto, a Quarup levantou o dinheiro com fundo setorial, participou de edital, participou de uma seleção numa banca que é livre para escolher o tipo de projeto e sem esse tipo de direcionamento diretamente para o público, né? Então, O editais que públicos, é, concorrências públicas, geralmente com júris escolhidos dentro da classe artística, né? Tem um pouco essa diferença, né? é bem diferente, não é? Eu acho que tem toda. Não está Essa é uma. dialogando com executivos de uma empresa, muitas vezes fora do Brasil, né? Eu que já trabalhei em sala de roteiro tanto da Netflix como da Prime Video, né? Você está muitas vezes dialogando com gente fora do Brasil, né? É um pouco. Tem essa É, diferença também. eu acho que sim, mas também tem isso, assim, mesmo que eles tenham pessoas aqui no Brasil, agora, assim, Netflix, por exemplo, aqui a Amazon, eles têm uma galera daqui, mas eles têm sempre lá um executivo deles que é dos Estados Unidos, algumas vezes fala até português, algumas vezes conhece o Brasil, já veio para cá algumas vezes, mas eles têm um direcionamento, eles querem um tipo de série. Eu acho que é completamente diferente do que o ONP, né? O ONP é uma criação, é o que eu falei lá desde sempre, é extremamente criativo, porque ele pode ser o que ele quer ser. Diferente, né? Essa liberdade, uma série financiada pelo Fundo Setorial, por exemplo, tem. Eu acho Aí o que numa licenciamento do plataforma. Canal Brasil, por exemplo, ele não impôs, por exemplo, alterações de roteiro, casting, o corte final continua sendo da direção e da produção. Essas são diferenças importantes, né? Não que o canal não tenha participado, contribuído, trocado, né? Ah, não, o canal participa. Tanto que assim, a gente conversou bastante, né, no começo, como sobre elenco, qual elenco que a gente está buscando para essa série. A gente discutiu muito com eles. Inclusive, eu gostaria de dizer isso, né, Marcelo? Teve um determinado momento que eles até investiram uma grana para a gente conseguir o elenco que a gente queria junto com eles. Assim. Então, eles acabam sendo coprodutores. No Notícia Popular, o Canal Brasil é coprodutor. Não é só dinheiro do Fundo Setorial, eles puseram um pouco de dinheiro deles para a gente poder manter assim o elenco que a gente sonhava, que o Marcelo sonhava em ter, né? Depois de um casting grande que ele fez. Mas é isso, continua sendo uma série extremamente livre do ponto de vista artístico, né? O Canal Brasil tem essa característica que eu admiro muito no canal, inclusive. Pegar um gancho da tua fala, dessa liberdade artística e tudo mais, conversar com a Gabriela para entender como é que é esse fundamento da caracterização. Você está com um desafio ali, você tem um roteiro, mas você tem uma época, você tem uma série de produtos audiovisuais e de obras audiovisuais que já foram feitas sobre aquele período. Como é que você localiza esse início de processo, Gabriela? Como é que você se organiza? Como é que você olha para, né, até mesmo antes de chegar ao elenco, como é que funciona o teu processo? Sim, primeiro, ei gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Bom, o processo criativo ele é bem intenso antes mesmo de chegar aos atores, apesar de você já ir me mostrando também, né? Assim, vai ser fulano, vai ser ciclano, mas eu acho que a gente primeiro faz um grande mergulho nessas décadas, para entender o contexto cultural, político, não só estético, né? Dessa época que a gente vai trabalhar. E primeiro que eu amo, né? Amo. Anos 80 e 90 é a minha paixão. Então eu nado de braçada. E aí eu faço uma grande pesquisa visual de vários lugares diferentes, desde foto de família, né? Fotos de amigos que a gente vai recolhendo, porque eu lembro, inclusive, quando a gente fez Hit Parade,
Você falou isso assim, de vamos pegar foto, acho que foi Maíra, não sei se foi você ou Maíra, vamos pegar foto assim, lá da festinha de aniversário da tia que mora lá não sei aonde, porque é o Brasil que a gente trabalha, né? Aquela realidade, mais do que uma coisa plastificada de filmes já prontos dos anos 80 mesmo, assim, né? Então eu acho que a gente vai muito por esses universos do real, do Brasil real, e outro universo que eu pesquiso bastante é das novelas, dos programas de auditório, né? Que eu acho que também reflete bastante, é, pelo menos o que a gente aonde a gente se projeta, né? Na época, na estética que a gente está vivendo, na década, assim. E aí é isso, faz essa levantada de material sem muito ver personagem específica. Eu acho que eu preciso desse mergulho, assim, mas, sabe, essa me embebedar de tudo isso, e aí depois, lendo o roteiro, me familiarizando com as figuras, aí eu vou olhando e falo, nossa, acho que essa aqui, ela tem uma pegada meio Cláudia Raia. Nossa, essas crianças aqui tem uma coisa meio do mundo da lua, da série que eu vi aqui, inclusive, né, eu fui uma criança dos anos 90, então, vai trazendo essas memórias afetivas e vai conectando as personagens com essas figuras que a gente vai pesquisando, assim. É uma parte, para mim, é uma das mais gostosas do processo, essa pesquisa inicial. E nessa sua pesquisa inicial, a gente tinha feito o Hit Parade alguns 2 anos antes. E aí foi para os populares que sei lá, a gente saiu de 83 para 93. Você sentia uma diferença? Era grande essa diferença? Vira a década e vira tudo? Ou não? O que fica de uma na outra? Como é que você conseguiria classificar um visual dos anos 80 e um visual dos anos 90? Assim? Pode dar um exemplo, assim, você deu Cláudia Raia, na hora que você falou Cláudia Raia, na minha hora já veio Cláudia Raia no início dos anos 90 fazendo novela, entendeu? Cláudia Raia no final dos anos 80 fazendo TV pirata, né? Veja Sim, aquele cabelo picado, meio comprido, sim, aquela maquiagem meio básica, assim, quase uma funciona. sim, demais. Eu acho que de uma década para outra as coisas realmente não tem um corte, né? Assim, sempre fica muitos resquícios, assim. Eu acho que a década começa a realmente mudar de cara no meio. A sensação que eu tive nas minhas pesquisas, né? Sempre quando é começo de década fica muito resquício da anterior. E tem uma coisa curiosa também que é o que a gente vive aqui e o que está no imaginário das pessoas pela indústria do pop americano, por exemplo, sabe? É muito diferente. A gente, quando pesquisa coisas anos 80 no Brasil, tem muito mais cara de 70, por exemplo, né? E 90 também tem muito mais cara de 80 do que isso que a gente lembra das coisas plastificadas dos filmes americanos e tal, né? Então, o que eu percebo de diferença é que a gente diminui um pouco esse caldeirão de coisas exageradas, dá uma diminuída mesmo, acho que rola uma ressaca, talvez, nos 90, daquela coisa toda absurda dos 80. Bom, tinha uma coisa também que o Hit Parade, ele era outro, ele tratava de outro universo também, né, que era a coisa do show business, né, então tudo era muito, muito, muito glitter, muito brilho, e o NP não, é uma realidade mais secona, né, então teve uma grande diferença mesmo. Eu acho que só a Greta, talvez, que a gente pôde, né, se esbaldar um pouco mais nessas coisas mais Sandra exuberantes. Bocão, né? Sandra Bocão também, talvez. Também, super. Mas, de um modo geral, a gente foi para uma coisa mais seca do dia a dia, de pessoas que trabalham, né, na rua, jornalistas investigativos que têm, mas também bebendo na fonte um pouquinho das séries americanas de policial, aquelas comédias, sei lá, Loucademia de Polícia, né? Então, acho que tem essas misturas. Mas, voltando ao que você perguntou, sou meio prolixa, às vezes eu vou lá longe, eu acho que o que muda é isso, assim, a gente perde um pouco dessa exuberância por vários motivos. Porque mudamos de década e porque estamos tratando de condições diferentes, né? De situações diferentes também. Bom, ótimo. É quase visível, né? Eu gosto muito de citar o exemplo do cinema do Almodóvar, né? Os primeiros filmes dele dos anos 90 tem uma cara de anos 80, o Atam e o Kika, né? E aí, no Sim, meio dos anos 90, ele dirige o Flor do Meu Segredo, e aí é uma outra fase da vida dele, que vem tudo sobre minha mãe, fale com ela, mais séria, mais um melodrama menos irreverente, né? Quase como se total. tivesse que dar conta um pouco de questões políticas que estavam surgindo, né?
O cinema, quando os cineastas têm trajetórias muito consistentes, assim, a gente percebe um pouco como é que as décadas vão afetando, né? E aí eu queria jogar agora a pergunta para o Dácio, né, que a gente está falando um pouco sobre época, e existe uma montagem característica dos anos 90, Dácio? Ou a tua inspiração no Notícias Populares foi algum gênero cinematográfico específico? Como é que além de ser montador, também diretor e também é pesquisador de cinema, no sentido de que é um grande cinéfilo e pesquisa gênero cinematográfico. Como é que você vê a montagem da série, a sua proposta de montagem da série nessa relação com o que é com uma abordagem ou de época ou de gênero cinematográfico? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Também, obrigado pela oportunidade. Todos, todos e todos. É isso. E, eu venho muito do documentário, né? Tipo, de um universo muito do documentário, mas eu sou fascinado por ficção e sou muito cinéfilo também, né? E eu acho que tem muitas referências que você trouxe também, tipo, até do Almodóvar, eu acho que tem essa coisa da rata com a Andréa Cara Cortada, que é muito forte também, né, de certa forma. E eu acho que foi um pouco. Eu tenho muito essa referência desse cinema dos anos 90, do Greg Araki, do Almodóvar. Eu acho que a gente tentou beber um pouco desse universo, né, tipo, na montagem. Eu acho que essa coisa da liberdade que o Ivan falou foi muito importante também para a gente não ficar preso, e até você deu essa liberdade também, né, Marcelo, de a gente ah, não ceder, não ficar muito preso às normas, e o canal também deu essa liberdade, né? Não teve muita interferência. Eu acho que talvez se fosse uma série para um player grande, a gente teria muita gente em cima falando, não, isso, vai fazer aquilo, vai por esse caminho ou por outro. Então eu acho que nesse sentido a montagem foi bem legal. Eu acho que também tem uma coisa desse universo da pornô chanchada brasileira dos anos 80, mais ainda bem final dos anos 70. Então essa coisa crua do NP, que eu vi muito, assim, que eu lembro muito do NP, assim, de ver. E aí tem essa coisa. Você lembra de ver assim da sua infância? Você fala? Você chegou a Eu conviver lembro. com o jornal na tua infância? Eu lembro, eu assisti o meu primeiro episódio com meu tio, que ele falava que ele lia também na banca. Então, assim, aí tem aquelas cenas que você vê os tiozinhos lendo na banca. Eu vi meu tio aqui, que ele assistiu a série comigo, eu falei assim, nossa, eu lembro muito do NP, né? Que era o Jornal do Trabalhador, o jornal... Então, assim, eu acho que o NP tinha essa coisa muito estética da pornochanchada também, porque você vai ver aquele material bruto que vocês me passaram depois para montar os créditos finais. É impressionante a similaridade da redação original com o que vocês fizeram com a direção de arte, a caracterização e tudo, que ficou muito legal. E aí eu acho que, no caso da montagem, eu fui um pouco por esse caminho, sabe? De ter às vezes uma montagem mais crua, mais, tipo, com umas referências meio dos anos 90, de passagens. O Marcelo também trouxe essa coisa de querer fazer alguns momentos de divisão de tela. A gente tentou, às vezes, ter mais de 2 ou 3 divisões de tela ao mesmo tempo, de passagens. Então, acho que todos os episódios a gente conseguiu ter um momento que tivesse isso, né? Eu acho que marca um pouco, assim, pelo menos a minha ideia era marcar um pouco a leitura do jornal, né? Porque você está lendo uma Exatamente, matéria, porque tem tem as outra aqui, tem matérias. outra aqui, tem outra página que você vira, tem outra matéria aqui, né? Tem sempre Até naquela cena do primeiro episódio mesmo, quando tem o do Ventos de Amor, ali você passa aquela cena dela angustiada de ver o que estava acontecendo com aquele cara preso ali no chão, e ao mesmo tempo na outra tela você vê os dois jornalistas já carimbados de época tirando sarro dela, assim, né? A, a bonequinha chegou, tipo, e não tá se dando muito bem com o crime aqui da. Eu amo a Luciana, faz muito bem esse momento, que a cara dela é, tipo, muito.
ela tá, tipo, quase vomitando de, tipo, tá ali, prestes a ver aquele corpo que ela não quer ver, né? Então, e o corpo some, né? Então, eu acho tão legal isso, né? E aí eu acho que essas limitações foram até da série, a gente conseguiu, eu acho que talvez resolver em algumas coisas na montagem, né? De, tipo, acho que até nesse momento mesmo, dali, colocar uns áudios de que acabaram. Ontem mesmo, a gente vendo o episódio, eu acho que é interessante ver que às vezes quando você coloca um diálogo que não tinha na cena e cresce a cena, vira outra coisa, né? Eu acho que no processo de dublagem. Uma outra coisa que eu acho interessante no processo de montagem é que eu nunca conheço os atores, né? Então, assim, às vezes eu encontro eles e aí eles não me conhecem, mas eu conheço tanto eles. Isso é muito legal também no processo. Mas eu acho que. E aí eu acabo conhecendo todos e eles ficam falando, ah, vocês me salvaram, né? Tipo, mas é, faz parte do processo, assim. Eu acho que foi muito legal. Eu nunca tinha montado tanto episódios, assim, né? Tipo, a série inteira. Então, isso foi muito legal até de começar a entender cada cena, né, como elas iam funcionar, os tempos de cada uma, e eu acho que a nossa troca, minha e do Marcelo, foi bem interessante, assim, eu aprendi bastante, tipo, também de tempos, e foi uma experiência muito boa, assim, eu gostei muito. E para você, Ivan, o fato de ser uma série de época influi de que forma dentro de uma produção, de um desenho de produção? Como é que você se sente em relação a isso? Você já tinha feito algum projeto de época? Nossa, não, foi bem desafiadora. Eu fiquei bem assustado no começo, assim, quando eu comecei a conversar com a direção de arte e onde que eu tinha que, como que tinham que ser essas locações, e nada era aprovado, e nada dava certo, e a gente não tinha dinheiro para fechar a cidade, ou, enfim, aí que tá, tudo é possível, né, gente? Assim, você pode fazer muita coisa, mas tudo custa alguma coisa, né? Algum dinheiro. E para fechar a cidade custa bastante dinheiro. A cidade de São Paulo, vocês sabem, para a gente fazer qualquer coisa é um custo alto. Enfim, para parar uma frota numa determinada rua é caro. Agora você imagina fechar essa rua, fazer um trânsito intermitente numa cidade como São Paulo. É impossível quase com pouco dinheiro que a gente tem. Só se é o Keanu Reeves que vem lá, fecha a Paulista, e blá, blá, blá. Mas a gente, vida real é difícil, né? Assim, é até caro, porque para pagar cada coisinha dessa, você paga, entendeu? Tipo assim, para fazer um traveling na calçada, você paga. Para fechar um lugar onde a câmera não vai invadir um espaço que não é mais dos anos 90, atrapalha. Então, eu acho que é isso, Marcelo. Assim, foi difícil nesse ponto de vista, e eu confesso que acho que a gente deu conta de se manter dentro desse orçamento, de respeitar o orçamento, por conta daquela primeira alocação na Folha, que, assim, se por um lado foi um lugar onde a gente mais gastou de arte, por outro, era um espaço incrível, onde a gente ficou 3 semanas, porque se eu tivesse que ter ainda mais e mais e mais aluguel de lugares, acho que a gente não conseguiria, né? Mesmo para Gabi, mesmo para Nina, do figurino, a Nina às vezes chegava olhando para mim e falava assim: Ivan, eu preciso de dinheiro. Eu dizia, amiga, vamos lá, força, pesquisa. Coitada da Nina. Mas ela pesquisava, ia atrás, encontrou, mas é difícil, assim. A Maíra, a equipe da Maíra de arte, muita coragem para fazer com o que a gente tinha de orçamento, eu acho. Influencia, né, Marcelo? Eu Eu, acho que tem uma sinceramente, grande dificuldade em geral de fazer qualquer projeto e obra audiovisual no Brasil de época, justamente porque são cidades que se transformam muito. São cidades onde os tempos se então, sobrepõem. Então você não consegue encontrar, numa cidade como São Paulo, ruas que estejam inteiramente como era nos anos 90, né? E muitas vezes quando você encontra,
são pitorescas, são turísticas, né? Então não dá para fazer uma série dos anos 90 inteira no pátio do colégio, né? Porque você daqui a pouco vai vestir os jornalistas jesuítas, né? Então é uma coisa muito complicada, né? Para além do custo de se filmar na cidade, né? Eu acho que a época ela te limita um pouco também nessa relação com a cidade, né? Marcelo, e nesse E aí, sentido, acho que Hit Parade foi mais tranquilo, né? Porque BH é um lugar que tem muito registro ainda, né? Você olha e fala, meu Deus, esse lugar parou no tempo. Todo É. esse lugar, todo esse prédio. A galera da locação aqui achou uns lugares que eu falava assim, gente, como é que vocês desenterraram isso aqui? Como que eu nunca vi que esse lugar parou no tempo? Maravilhoso. Acho que o PH com certeza. Eu acho que foi mas você sabe, uma das coisas que mais nos motivou a levar o Hit Parade para BH era isso, assim. Primeiro que as minhas memórias dos anos 80 são em Belo Horizonte, que é onde eu vivi de 82 a 2004, né? Então, anos 80, anos 90, minhas memórias, e até hoje, assim, não dava para levar o Notícias Populares para BH, porque é muito centro de São Paulo. É muito É muita Exato. vida. Não, e essa locação que vocês acharam, que vocês conseguiram no fim lá na Folha, foi perfeita, eu acho, até para isso. Pra tudo, até pra nossa tranquilidade de ficar lá um tempão. Não, toda vez que eu vejo, eu vi já umas 3, 4 vezes o primeiro episódio com pessoas diferentes ultimamente, né? Aí, cada vez que vejo, assim, com uma pessoa diferente, as pessoas reconhecem coisas dos anos 90 na direção de arte, que eu não tinha reparado. Tipo, meu tio reparou umas coisinhas, assim, eu falei, nossa, eu não tinha percebido que isso realmente... Aí você vai vendo que realmente tem umas coisas... Eu acho que quando tem uma dinâmica do capital muito forte numa cidade como São Paulo, São Paulo é uma cidade do capital, né? Então é muito difícil assim que as coisas permaneçam, que não sejam destruídas e reconstruídas, né? E eu acho que BH tem uma economia obviamente ativa, mas o mineiro ele também tem um perfil mais nostálgico, o mineiro tem um perfil mais conservador, então acaba que isso reflete um pouco também nessa preservação da cidade como um todo, né? Sim. Mas Não, realmente... Marcelo, você lembra? Mesmo, por exemplo, aquelas imagens que a gente queria fazer do L ponto, para que lado virar, né? A câmera. Uma loucura. A gente subia no L ponto e o Marcelo falava, e agora? Para onde que eu viro essa? Para onde que eu ponho? Porque São Entre Paulo o edifício Itália e o Copan. Difícil, né? Ainda mais agora com esse monte de prédio sendo construído, né? Então, aí acho que tem uma série de desafios, né? Acho que dessa coisa de montar, de falar sobre época, mas também tem um pouco dessas reconexões que a Gabriela estava falando, um pouco dessa nostalgia com aquilo que a gente via e tudo mais, né? E aí eu queria entrar um pouco, levar um pouco a bola para a Gabi, da gente falar um pouco da personagem da Greta, né? Que teve todo esse investimento, assim, né? Que é das perucas aos figurinos. Você comentar um pouquinho como é que você visualizou essa personagem, como é que foi esse processo, você trouxe pessoas para a série especificamente para tratar das perucas da Greta, conta um pouquinho como é que foi isso. A Greta foi a delícia, assim, né, de trabalhar. Tem sempre um personagem que a gente trabalha mais, né, que a gente gosta mais de trabalhar por causa desse, enfim, porque me pega muito esse lugar da montação, né. E sim, os caminhos, né, que eu percorri assim para chegar na caracterização foi de figuras afetivas também, né, de séries de TV, coisas que eu via muito. E eu acho que a grande sacada, pelo menos assim, no meu caminho de pesquisa, foi de assumir essa coisa das mudanças de peruca dela mesmo, né? Não ficar uma coisa assim, é um cabelo, tô escondendo. Não, inclusive ela não esconde, né? Ela tem momento lá do carnaval que ela usa o dela mesma, é uma questão de ser uma pessoa que gosta de fazer essas mudanças, ela é uma dragona pra mim, né? E aí eu fui lá você também é drag queen, né? Acho que é importante falar, né, Gabi, que você também é drag queen. É importante falar, é verdade. Eu sou drag e eu acho que eu acabei criando essa conexão com a Greta muito por isso, assim, né? De se transformar aos olhos do público mesmo, eu sou assim, daqui a pouco eu sou de outro jeito e tá tudo bem. Então eu acho que eu me diverti demais para fazer as criações da Greta, e aí essa coisa das perucas a gente chamou a Malona, que é uma drag peruqueira que é daqui de BH também, mas ela assim reconhecida nacionalmente, uma referência mesmo em perucaria,
muito minha amiga, eu falei, Malona, vem comigo, minha filha, eu preciso de você, porque eu tenho uma personagem que precisa de você. E aí a gente foi pesquisando dentro do nosso orçamento também, inclusive, obrigada, Ivan, que tirou leite de pedra. A gente chegou, a gente chegou numas caracterizações muito legais, assim, com a nossa limitação, mas, assim, incríveis, né? Uma peruca mais lisa, outra com mullet, outra com não sei o quê. E todas elas, para mim, tinham, assim, uma pegada, por exemplo, me inspirei muito na mãe do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que é uma figura, uma mulher negra dos anos 80, 90, que é isso, cada dia ela tá com um look diferente, é uma mulher, inclusive, que não tem grana, né? Mas tá lá sempre muito arrumada. Uma coisa classuda da tia do Fresh Prince of Bel-Air, que eu esqueci o nome dele, do Will Smith, né? Daquela outra série. Ela tem essa classe. Tem a figura que foi inspirada mesmo, né? Que é a Tânia Voss, né? Que é de uma exuberância popular, assim, né, que também me chamou muita atenção, assim, os looks dela, os cabelos escovados e tal. Então, foi uma pesquisa bem extensa, foi muito difícil e sofrido, inclusive o Marcelo, de enxugar, né, ter que tomar decisões, porque a gente queria tudo, a gente queria todas as perucas, a gente queria fazer 1000 coisas. A gente queria uma por episódio, é verdade, mas tivemos que fazer escolhas, mas foram escolhas muito certeiras e fora que a Ana também segura demais, né? Maravilhosa. Eu acho que você trouxe uma coisa interessante, que é uma discussão que eu tenho muito sobre caracterização, assim, né? Porque quando vai se caracterizar a classe popular no Brasil, as pessoas ignoram que as pessoas das classes populares do Brasil, elas têm também vaidade e informação. Exato. Então, realmente vem aquela caracterização muito humilhada, né? Muito sem brilho, muito sem interesse. As pessoas têm informação. As pessoas têm informação, têm vaidade, né? Talvez falte acesso, mas se você tem e criatividade, né? E tem, inclusive... muito boa nesse sentido. É que elas não têm muitas vezes o acesso, mas elas têm a criatividade inteira para criar, né? Então acho que tem um know-how nisso, né? Exato. Você me fez lembrar, inclusive, quando eu dava aula de maquiagem em instituto de beleza mais popular, assim, eu lembro quando eu falava de visagismo, que ia falar de enfim, o que tá na moda, o que não tá. Primeiro que as alunas eram sempre pessoas, assim, trabalhadora de balcão de padaria, faxineira, era uma classe mais média-baixa mesmo. E aí tinha uma coisa de julgamento delas, assim, né, tipo, não, bonita é a chique, é aquela que tem muito dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, elas também reconheciam que a beleza da funkeira da favela, né, da Valesca Popozuda, por exemplo, é uma beleza, é um tratamento de beleza que é natural daquele lugar, né? Não é porque é mais pobre ou mora mais periférica que, não é bonito. Não, existe aquela beleza. Não é porque a rica é bonita e a pobre é feia, não. Aquilo também faz parte de um universo belo daquele lugar. E eu acho que a Greta, não que ela seja pobre, eu imagino que não, né, assim, essa personagem, ela tá ali naquele lugar da subcelebridade, né, que tem a sua estética própria muito forte, e que eu acho que hoje em dia a gente reconhece muito mais, sabe? Eu fico pensando agora nessa personagem, o quanto que hoje em dia a gente assume a unha de gel, assume o cilhão, assume em todas as camadas sociais, assim, né? Deixou de ser uma beleza menor, sabe? Sim. Assumir a lei. Não, fui longe, viajei. Vou pegar o gancho seu, Gabi, e jogar uma pergunta pro Daço também, já está falando da Greta. Montar humor, né? Para mim, o grande medo de montar cenas engraçadas é que às vezes você tem que ver ela 20 vezes no mesmo dia e no final você não tá achando a menor graça. E você tá pensando, por que diabos eu filmei isso? Como é que a gente não perde a medida do humor? Porque a gente para de achar engraçado depois de um tempo exaustivamente em cima de uma cena, né? Não, eu acho que teve momentos assim a gente ficar tanto em cima de uma cena, até de às vezes dar mais um tempinho para risada ou sei lá, alguma coisa, pensando no que o público como o público ia reagir, e aí no final é exatamente como você fala, assim, eu não sei se isso tá funcionando ou não, ou se tá. Eu acho que até uma coisa também do suspense também, eu acho que também tem essa construção, até nos episódios do
do Bebê Diabo, assim, eu acho que tem um pouco disso também. De fazer rir também com o terror, né? Também, eu acho. É, é bem. É um desafio, assim, tentar achar esses tempos e tentar achar esse humor, né? E eu acho que a Greta, na verdade, ela é um dos meus personagens prediletos também da série. E eu me identifico bastante com esse humor dela, assim, quer dizer, gostei bastante, né? E, mas eu acho É que difícil saber a medida, né? Porque você fica tão é, tipo, exaustivamente em cima de uma é, coisa, que você começa a achar que aquilo é. Mas, e aí, como é que você tem que acessar, né? Não, mas pera, eu já ri disso. tipo aquele momento do Ari França, do comunista. Aquilo Aham. eu acho super engraçado, né? Mas também tem um tempinho ali, né, Mas depois pra de rir. um dia inteiro montando aquilo, no final, eu falei assim, gente, não tem a menor graça. E É, às vezes é engraçado quando você chega pra montagem e aquilo que você morreu de rir no set. Por exemplo, eu caí no chão de rir mesmo, assim, tipo, que ajoelhar no chão de rir, naquela invasão das Os pessoas na palhaços. redação do Bebê Diabo, Ah, tá. que é no quinto episódio. Quando eu fui montar, eu não achava a menor graça. ai, eu amo quando ela fala que o bebê diabo tá tirando o passaporte pra Disney. Pois é, eu mostrei o teaser pro Thales Junqueira, que fez a arte do meu longo agora, do Unas Populares. Ele é uma bicha bem crítica, assim. E na hora que ele viu essa cena, ele deu uma risada alta. Estava no meio de É, sete filmes, ele parou pra ver, ele não parava de rir. E ficou voltando naquilo. E é muito engraçado que quando eu vi a cena no set, eu chorei de rir. Quando eu fui montar, às vezes a gente fica com essa insegurança se tá é, engraçado mesmo, e a gente começa a depreciar um pouco o que tá acontecendo ali na tua frente, na imagem, né? Então tem um lugar do humor da montagem que é muito delicado, sabe? A gente tem que confiar nessa risada primordial, nessa risada ancestral, que algum dia já aconteceu. é, é verdade. E eu acho que também, não sei, eu sou de um universo também de gostar muito de filmes de suspense, terror tal. Então, assim, os episódios do Bebê Diabo, pra mim, já foram de cara os que eu já. Uau, eu vou amar montar esses momentos, né? E o Marcelo acho que tinha um probleminha, às vezes, com algumas coisas do Bebê Diabo. Mas teve umas cenas que eu lutei para que ficassem, assim, né? Porque eu acho que, apesar de serem meio estranhas, era uma coisa meio. Eu achava meio engraçado, sei lá, tipo, por exemplo, o próprio Bebê Diabo ali dentro do táxi, ou. E, e, e eu acho que também tem uma coisa que você trouxe de referências da fotografia, de vir dos diálogos, né? Aquelas coisas meio de luzes, que eu também gosto muito, e a gente procurou construir essa coisa ali do banheiro, a cena do banheiro eu acho muito boa, do banheirão com o bebê diabo. Acho que tem cenas Eu acho que um legais desafio, de construir, assim, né? às vezes, o desafio de dirigir série, né? E como é uma série que ela foi idealizada pelo André Barcinski, né? Eu entrei na criação quando ele já tinha idealizado, né? Às vezes você vai filmar coisas que você não filmaria num projeto autoral, né? Eu acho que especificamente para mim seria coisa de horror, terror e suspense. Eu não assisto. Eu vi os grandes clássicos, Bebê de Rosemary, vi Exorcista, mas eu não vou ver Jogos Mortais, 10, eu não vou, eu não saio de casa pra ver essas coisas. Então acho que foi desafiador para mim olhar para aquilo Não, e ali. você colocou algumas coisas de elementos também meio. Uma coisa meio de perversão, assim, sei lá, aquela hora da a mulher que viu o bebê diabo lá, que ela sente a atração no Schwarzenegger, aquilo eu acho super legal, aquela junção, que eu acho que tem muito a ver com o cinema dos anos 80 e essa coisa meio pornô chanchada, de misturar uma coisa meio de terror com uma coisa meio erótica, perversa, não sei, assim, meio. Isso eu acho legal. Agora, essa coisa do susto também ali do bebê diabo, eu gosto disso e eu acho legal montar Não, isso. por isso que você montou essa série também, né? Porque acho que também acho que O esse nosso universo me atrai muito, né? acho que quando a gente começou a conversar, eu falei, cara, o Dácio gosta desses filmes muito, muito apaixonado. Pra vocês terem ideia, a sala do Luna, que é uma sala que aparece bastante, Eu ia todos os pôsteres que estão naquela sala são do Dácio. Eu fui Oh, na, pensar. na, na É casa dele, verdade. que é um pôster de diálogo, de cinema
Eu vou chamar de cinema do excesso, porque cinema trash parece uma coisa meio besta, assim. Desse cinema do excesso, que é o cinema erótico, que é o cinema. Que é um cinema extremamente popular também. Não, a Quando o Marcelo pornochanchada. falou que era o Dácio, quando o Marcelo me falou que era o Dácio que ia montar, a primeira coisa que eu pensei foi no kit alemão mesmo, né? O Dácio mora metade da vida dele na Alemanha, ele tem essa relação com esse kit, né? Que não é o kit que a gente está acostumado a falar hoje, mas essa coisa que dá um significado meio do exagero. O do Né? Fassbinder tinha essa coisa também exagerada. Fassbinder, exatamente. Quando o Marcelo falou, eu fiquei muito contente que era o seu Dácio que ia montar. Porque eu fiquei assim, gente, tem muito a ver com o Dácio esse negócio todo. E o Fassbinder também filmava muito em ambientes fechados, né? E eu acho que o NP tem muito isso também, né? Assim, de ter muitas cenas dentro de casas e dentro da redação. E eu acho legal isso, eu adoro. Eu acho que o próprio trabalho que o Dácio já tinha feito antes com o cinema erótico também, eu acho que ali era um encontro nesse sentido. Eu tendo a achar que montagem é uma coisa muito complementar, né? Eu chamo montadores e montadoras que vão complementar coisas que são realmente pontos que eu não acesso, ou que eu tenho insegurança de acessar. Eu acho até engraçado, né? Quando outro dia eu disse assim, porque eu montei meu filme com a minha esposa. Eu falei, nossa, mas como você consegue? Porque não, porque eu e meu montador, nossa, a gente gosta das mesmas coisas, a gente pensa igual. Eu acho que tá um pouco. O montador, a montadora, eles estão naquele estágio de preparação da obra chegar no público e se desprender de você. Acho que ali a coisa começa a sair realmente do controle da direção quando chega na montagem, entendeu? E aí essa figura ela é boa porque ela problematiza, porque ela contradiz, porque ela traz coisas, ela aponta coisas que você não está vendo. Senão você montaria você mesmo, entendeu? Eu sei operar o adubo, entendeu? Mas eu acho que a coisa rica da montagem é justamente esse lugar da complementaridade, né? Da contradição. Não, e até porque, assim, eu também já fiz isso, essa besteira de montar um próprio projeto meu. E isso não dá, assim, sabe? Eu acho que você tem que ver um olhar de fora, assim. Então, eu acho que isso é importante. E teve muita coisa que a gente fez, trocas que a gente fez, de às vezes trocar uma cena de lugar, colocar num outro episódio. Eu acho que essas coisas funcionam também, né? Muito. Tem uma construção aí de até um pouco de roteiro, de mudar algumas coisas do roteiro, né? Sim. Eu vou mudar bastante o rumo da conversa, porque eu sempre tenho uma curiosidade em relação à caracterização que eu perguntava com a Gabriela, que tenho também em relação ao figurino, que e homem? É menos divertido? É mais limitante? Como é que você se vira quando você de repente tem um monte de homem na tua frente, assim, cara, barba, bigode, cabelo curto, como é que é caracterizar homem? Como é que é? É menos. Não sei se é menos excitante, mas talvez seja um pouco mais limitador, não sei. Não, se tratando do Ari, por exemplo, é engraçadíssimo, né? Caracterizar ele. Assim, tem uma coisa de, né, personagens femininos ou que tem esse, né, espectro do mundo feminino, de ser mais divertido, porque tem não é mais camadas, não é essa palavra, mas a gente tem mais ferramentas, né, assim, mais alegorias, né? Mas eu acho interessantíssimo também, justamente pela falta de recurso, achar a caracterização de homens também, né? Tipo do Elcio. Foi muito legal achar a dele, assim, né? Que é aquele cabelo, que já é uma força de cabelo, mas para onde que joga esse cabelo? O do... Você colocou um rabicó nele também, né? No Ari, coloquei um rabinho, um aplique de... ele não tinha aquele rabinho, não. Ficou perfeito. Aquilo foi incrível, porque a personagem dele aceita esse tipo de coisa, assim, né? Ele é alguém que teria esse cabelo com um rabinho bem ralo atrás e tal. Sim, tem umas partes mais complicadas, assim, tipo do Rui. Esqueci o nome do personagem dele, meu Deus do céu. Matias. O do Matias foi complicado, porque primeiro que ele já tinha outras personagens marcantes que ele já fez ao longo da vida, e tudo a gente tinha que ir driblando, né? Não, isso aqui parece muito fulano, isso aqui parece muito ciclano. E aí outras limitações que não, eu não posso mexer no cabelo porque eu tô fazendo outro trabalho. Então,
E aí, quando é uma mulher, a gente tem mais recursos mesmo, né? Assim, de colocar um aplique e não ficar. E o nosso olho aceitar mais, não é que fica mais natural, mas o olho nosso aceita mais, esse tipo de coisa em mulheres, né? Assim, bem binariamente falando. Então tem um desafio a mais, mas eu acho tão gostoso quanto por causa do desafio, eu acho. Entendi. Uma coisa que eu acho super legal que vocês fizeram no NP também foi essa coisa de usar algumas pessoas que trabalharam no NP, né? Sim. Aquele cara que faz o Bebê Diabo. Que figura, né? Nosso pai Nossa. do Diabo, a Luiz Maurício, É, mandando um grande abraço pra ele. Acabei de sair de uma reunião com ele de outro projeto, então já tô mandando. não, o cara, tipo assim, aquela cena já pra mim é também uma das prediletas, Olha aí, ó. assim, Eu quando falo ele que ele gosta. aparece dentro do. Ali, todo aquele momento, até o momento que o Ivan aparece, né? Tem uma luz meio, tipo, que já traz pra um clima de terror, assim, já vai trazendo pra esse clima do Bebê Diabo. Filmado com uma lente grande angular 16, num traveling, no momento de distância do personagem, com uma luz vermelha, a figuração toda em primeiro plano em foco, cria um certo desnorteamento da Paloma, né? Total, isso é E eu muito acho que a legal. Luciana também é um desafio de caracterização também, porque a Luciana já fez muita coisa, né? E a Luciana faz muita coisa onde ela é engraçada, e aí a gente Sim. tem que trazer uma séria, né? A Lu nossa, foi incrível, assim, trabalhar a caracterização dela, porque é isso, né, ela já traz essa coisa forte da comicidade, que não perdeu, obviamente, mas que, por ser uma protagonista, tem sempre que ser uma coisa mais neutra, né, ao meu ver, assim, não pode apontar muito para lugares, então, Você tinha uma coisa cansa. que ser oi? Nossa, você cansa do protagonista. Se o protagonista Exato, tem um cuidado eu acho que você usou um termo muito bom sobre o protagonista. Tem que ter alguma neutralidade, porque você vai ficar metade de um projeto, com às vezes ele, um projeto inteiro olhando para a cara de uma pessoa. sim, É verdade. exato. E aí a gente trouxe a coisa também para a neutralidade não só nas escolhas estéticas, mas também de visagismo, né? Dessa construção, dessa lapidação do que a gente está vendo aqui. Porque o rosto dela, por exemplo, é bem verticalizado, né? Igual o meu, assim, a gente tem um rosto comprido. E aí a gente traz uma franja para trazer uma leveza para esse rosto, né? Para ele ficar mais. Enfim, e a maquiagem também mais suave, um leve puxadinho no olho, só para trazer uma coisa mais romântica, mas não muito também, porque não é a ideia também transformar ela numa boneca, né? Mas é ir mediando essas questões para chegar num lugar ideal, né, para aquela figura que vai ficar com a gente até do começo ao fim e a gente tem que se apaixonar por ela, tem que, né, enfim. Apesar de Sofrer que com a com Luciana é muito fácil, né, porque ela é incrível. Eu fiquei não, mais essa não. apaixonada ainda por ela, trabalhando com ela. Mas isso é uma das coisas, daqueles desafios que o Marcelo falou lá atrás, de ser um orçamento de 4 milhões e de você ter que trabalhar o visagismo com muito mais criatividade do que se você estivesse pagando aí fortunas, segurando os atores para as próximas temporadas e blá blá blá, Exato. e que você faz o que você quer. Você pinta cabelo, troca cabelo, corta aqui, corta franja, tira, né, assim, coisas Eu que achei a gente não tem. E aí mesmo a Malu. Eu achei o Diga, pode maior, falar. eu achei um grande desafio isso, assim, né? Porque eu trabalho em BH e aqui o nosso ritmo de produção é diferente, né? E os atores de São Paulo, todos muito cheios de trabalhos antes, depois e não sei o quê. Então, o que a gente teve que driblar disso, assim, né? Tipo, não pode mexer nesse cabelo, não pode trocar essa cor, não pode cortar essa franja. Então, foi, né, ter que fazer essa matemática de como trazer o que eu tô querendo sem, né, respeitando essas continuidades outras de outros trabalhos, né? Sim. Só vou começar a finalizar aqui, nosso tempo está acabando. Uma perguntinha de montagem ainda pro Daço. Teve algum episódio que você achou mais difícil montar e por quê? Eu acho que os mais difíceis pra mim foram os dois últimos, talvez. Os seis. Porque eu Nossa, achava tão ele bom, mais. adoro seis. Oi? Eu adoro seis. Eu também. O 6, na verdade, Gostava mais, mas eu acho que foi o mais acho que é o que a gente vai assistir em seguida. Ele instaura um novo momento dentro da série, né? Ele é quase como se fosse uma então. micro temporada ali dentro, né?
É muito Eu não bom. tinha muita Ali fala. segurança sobre alguns momentos dele, assim. Eu fiquei bem. Foi um episódio que me preocupou um pouco em alguns momentos, assim. Mas depois hoje eu gosto dele super, mas eu achava ele meio um pouco mais complexo, assim, tipo, da montagem. Porque muda completamente, assim, né? Não muda completamente, mas vai para um outro caminho, né? Vai. A, a Vamos história. deixar agora os Ali tinha um espectadores desafio. julgarem o sexto, que vai começar agora em seguida. E Marcelo, ali, a partir dali tem um desafio grande para a Gabi também, que era a rata, né? Ah, Exatamente. verdade, verdade. Exato, exato. Sim. É um A Rafa foi, grande para mim, desafio. pro figurino, né? Nossa Senhora. Não, e eu adoro Porque a entrada como fala? As Do, o. falanges? não, Hilário de Mello. não, ai, gente, o Alzheimer. gostosão, Faísca. Faísca, ai, gente, A isca, o gostosão é ótimo, né? Mas é o gostosão que todo mundo quer ele, na verdade. E eu achei muito bom. Aquele começo do sexto episódio é muito bom. Tipo, aquela coisa meio eu adoro esse vídeo, meio episódio. TV, meio MTV um pouco, que vai trazer um pouco aquela matéria meio de TV, E era ali pertinho da programa, sei MTV lá. que a gente filmou, né, Marcelo? Então, ali eu acho que até a referência era um pouco essa montagem MTV, talvez. Aí no sexto e sétimo episódio entra essa coisa que eu acho que é interessante em termos de montagem, que é realmente assumir essa linguagem da TV de época, né? A gente já tinha Exatamente. feito um pouco isso na novela, Segredo da Esfinge, que vai passando ali em paralelo, mas ali mesmo na Rata e no Lário de Melo é onde a gente enfia o pé na jaca dessa TV e essa nossa memória afetiva de televisão dos anos 90, né? Afetos de todos os sentidos, porque comentei na live sobre trilha sonora que a música que agora me dá gatilho até hoje, entendeu? Acho que vou ver alguém morto que eu conheço, entendeu? Alguém preso, alguém que eu conheço foi preso. Você ficava assustado, assim, né? Porque você imagina, você é uma criança de 10 anos de idade, você começa a ouvir aquela música, de repente, um monte de gente morrendo, um monte de gente sendo presa, tava uma coisa de, nossa, que é isso que eu tô vivendo, né? Que vida doida é essa? Então, acho que tem essa enfiada no pé da jaca desses afetos, assim, que eu acho muito interessante desses dois episódios, assim. E aí nós vamos encerrar e agora o público vai assisti-los e vai dizer o que achou, se conseguimos, se logramos esse mergulho na TV dos anos 90. Queria agradecer mais uma vez ao Das Pinheiro, montador da série, a Gabriela Domingues, que fez a caracterização das nossas personagens, e ao Ivan Melo, que produziu ali, levantando né? Porque eu acho que quem trabalha com audiovisual sabe da importância desse trabalho do produtor, né? De como você de como é bom trabalhar com o Ivan, porque ele só faz coisa que ele é completamente apaixonado por, né? É diferente de um produtor que está ali para, não sei, para pagar boletos, né? Acho que no caso do Ivan não é só pagar boletos, assim, é paixão. Então é muito bom ter uma pessoa apaixonada do teu lado, porque sem paixão, minha gente, não se faz nada bom, né? Então, queria agradecer a Ai, todos e todes, e vamos aí para o sexto episódio de Notícias Populares, a série. Um beijo. Um beijo. beijo. Obrigada. Tchau, saudade de vocês. Saudade.